vocês abrirem a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Mais uma vez, nós damos as boas-vindas a vocês que vieram para homenagear e participar do encontro do Dante, e também os familiares, amigos. É um prazer receber vocês aqui em nossa igreja. E também todos os visitantes, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Antes da pandemia, a gente pulava em cima de você com beijos e abraços, mas agora a gente está aprendendo a ser um pouquinho mais restrito, mas de coração recebe o nosso carinho e a nossa gratidão. Eclesiastes capítulo 2. Se você tiver alguma dificuldade, você vai até Salmos, e aí depois Provérbios, aí você chegou a Eclesiastes. Nós estamos numa série, na verdade começamos há poucos domingos, uma série de exposições nesse livro, não fácil, mas um livro que tem muito a acrescentar na nossa jornada cristã. Eclesiastes capítulo 2, de 1 a 11. Eu dividi o sermão de hoje em 3 partes. A primeira parte eu vou fazer uma breve introdução, depois eu vou fazer uma explicação do texto, são apenas 11 versículos, dividi o texto em 3 partes, e a minha terceira parte do sermão vai ser uma aplicação. Eu vou fazer algumas considerações também no momento que eu estiver explicando o texto. O tema do meu sermão de hoje é o vazio após a festa. O vazio após a festa. Eu não sei se você sabia, mas um dos livros mais vendidos no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, é o livro com o título ou com os títulos de Como Ser Milionário. Eles são os best-sellers. Se você não comprou, é por isso que talvez você não seja um milionário. Está vendendo igual água. Você vai nas livrarias, está lá vários autores. Como ser milionário, como o casal enriquecer juntos, etc, etc, etc. Ainda também não sei se você tem a consciência que grande porcentagem da população brasileira sonha em um dia em ganhar na Mega Sena. Aí você falou, agora o pastor começou a falar comigo. Até aqueles que não jogam, já pensaram ou já sonharam em algum dia ganhar na Mega Sena e se tornar um milionário. A outra grande parte da população não pensou nisso porque é jogo, não convém, mas uma outra grande parte da população já pensou, ou já em algum dia, talvez, que estava sem fazer muitas coisas, pensou, o que eu faria se eu fosse um milionário? E pensou muitas coisas. Talvez você está dizendo, pastor, não me encaixo em nenhuma dessas. Tá bom, tá bom. Então eu vou perguntar para você hoje, pela primeira vez, o que você faria se você fosse um milionário? 30 segundos para você pensar. O que você faria se hoje você fosse, do dia para a noite, você veio ao culto e amanheceu segunda-feira milionário? O que você faria? Deixa eu dar algumas ideias, talvez. Talvez você diria, vou parar de trabalhar. Vou pegar o meu dinheiro e vou gastar passeando com a minha família, com os meus amigos, vivendo uma vida muito boa e muito tranquila. É isso que eu vou fazer. Ou quem sabe você pode dizer assim, não, pastor, eu vou comprar uma casa. O senhor não tem noção. Uma casa maravilhosa. Na verdade, vai ser mais do que uma casa. Eu vou comprar uma casa, quase uma mansão, vou comprar uma casa de praia e também vou comprar uma casa de campo. E ainda vou comprar um carro importado com placa brasileira. Uau! Ou você diz,
Eu não ligo para essas coisas, pastor. Eu sendo milionário, eu ia viajar. Eu ia rodar o mundo com a minha patroa, ou com os meus filhos, e com os meus amigos. Eu ia ficar nos melhores hotéis, ia participar das melhores festas, ia comer nos melhores restaurantes, ia fazer todos os passeios, porque afinal, sou um milionário, dinheiro não é o meu problema. Não esqueça de levar o seu pastor. Ou por fim, talvez você pense assim: sendo milionário, eu vou fazer tudo isso e ainda vou fazer 3 plásticas. Aquela barriguinha, adeus. Vou dar uma recaustada aqui, uma melhorada aqui, aí eu vou me sentir bem. Aí eu vou estar tranquilo. 3 plásticas, pastor, resolveria o meu problema. E não pense que eu estou falando só para as irmãs, viu? Das plásticas. Na verdade, eu não sei, eu estou aqui viajando, talvez em coisas que até eu poderia pensar sobre elas. Mas uma coisa eu sei, que nós gastaríamos o nosso dinheiro para algo que vai nos satisfazer. A gente gastaria o nosso dinheiro com algo que nos traz alegria. A gente gastaria os nossos milhões com algo que pode nos trazer realização, porque na verdade, no fundo, bem lá no fundo, a gente acredita que se a gente tivesse um pouco mais, tudo seria ideal. A gente acredita lá no fundo, se a gente viajasse mais, talvez o nosso relacionamento com a esposa, com o esposo seria melhor. A gente acredita lá no fundo, se a gente tivesse uma casa melhor, a gente viveria melhor. A gente é assim. Não diferente de Salomão. Salomão acreditava piamente nessas coisas. Salomão estava dizendo, e vai dizer no texto que eu vou ler agora: se eu tiver prazeres, se eu tiver as realizações, se eu tiver essa vida de festas, de viagens, de casas, de carros e etc., eu vou estar satisfeito, eu vou encontrar a felicidade, eu vou encontrar a alegria. Mas eu quero já te dizer que ele vai começar o texto dizendo que ele não encontrou a felicidade, nem a satisfação sendo um milionário. Salomão era um milionário e não encontrou a felicidade. Me acompanhe no texto. O que o texto diz para nós. Diz assim, verso 2: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, da felicidade. Mas também isso era vaidade, Hevel. Do riso eu disse, é loucura. E da alegria, para que serve? Então resolvi no meu coração a me entregar ao vinho, sem me esquecer da sabedoria. Entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar os bosques e também as árvores. Comprei servos e servas, e ainda tive servos e escravos que nasceram dentro da minha casa, e também eu possuía bois, ovelhas, mais do que todos os outros que viveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim ouro, prata, tesouros, os tesouros dos reis das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e ainda das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria.
Tudo quanto os meus olhos desejaram, eu não os neguei, e nem privei o meu coração de alegria nenhuma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa que eu tinha delas. Olha o final agora, verso 11. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também todo o meu trabalho, que com fadigas havia feito. Eis que cheguei à seguinte conclusão: tudo era vaidade, tudo é correr atrás do vento, não há nenhum proveito algum havia debaixo do sol. Relatos do milionário Salomão. Semana passada, o seminarista Leonardo apresentou para nós que Salomão se lançou numa busca desenfreada para satisfazer o seu coração inquieto, buscando sentido para a vida, buscando a felicidade por meio do conhecimento. E ele era sábio. E ele investiu tudo. E ele buscou tudo. E ele descobriu tudo sobre a sabedoria. Mas ele chega no final dizendo: tudo é vaidade. Olha como ele termina o verso 18, dá uma espiada aí. Capítulo 1, verso 18. Porque no muito conhecimento há muito enfado, e em muito conhecer aumenta as tristezas. Salomão estudou, conheceu, se enfadou, e está chegando no fim da sua vida dizendo: o conhecimento só me trouxe tristeza. Então veja o paradoxo, ele termina com tristeza e entra no capítulo 2 agora buscando a alegria. Ele disse: se o conhecimento não me trouxe alegria, me trouxe tristeza, eu preciso de alegria, eu preciso de satisfação, eu preciso de sentido para essa vida. Verso 1 diz que ele disse: eu vou me lançar na alegria, então eu vou gozar da felicidade, eu vou aproveitar do riso. Mas olha a conclusão que ele chega no verso 1 e no verso 2. Isso também é vaidade, ou seja, a minha tristeza não tem fim. Eu deixei o conhecimento ou fui buscar a alegria, a satisfação em outras coisas, mas isso continuou um vazio dentro do meu peito. Ele chega à conclusão do verso 2 dizendo: o riso, que é sinônimo aqui de alegria, é loucura, e a alegria não serve para nada. Palavras difíceis para a gente, né? Salomão então dizendo: conhecimento gerou tristeza, agora eu continuo a minha busca pela alegria. E ele vai fundo buscar a alegria. Eu queria mostrar para você 3 maneiras que Salomão buscou a alegria e a satisfação em outras questões. Primeiro, verso 3. Então ele disse: em busca da alegria, em busca da satisfação, em busca do sentido da vida, eu me entreguei ao vinho. Salomão tinha uma expectativa que as bebidas, que o vinho poderia preencher algo dentro do seu coração, e eu e você sabemos que a história de Salomão vem acompanhada da história de homens e mulheres ao longo da história, que também estão buscando alegria, estão buscando a satisfação na bebida, numa garrafa de vinho, ou numa garrafa de cerveja, ou se for mais rebuscado, uma garrafa de uísque. Homens e mulheres estão buscando alegria, satisfação na bebida. Salomão não está dizendo que o vinho é o problema. Salomão não está dizendo, o problema é o vinho. Não, Salomão está dizendo, o problema é o meu coração. O problema é o meu desejo, é o meu anseio. Eu quero ser feliz. E então eu depositei tudo. A palavra me entregar é se lançar de corpo e alma para ver se o vinho resolvia a minha situação. Não resolveu.
algumas pesquisas. A Organização Pan-Americana de Saúde fez uma pesquisa nesse período da pandemia, e eles afirmaram que o Brasil foi o campeão do aumento exagerado do consumo de bebidas alcoólicas no período da pandemia. Os analistas disseram que triplicou o consumo de bebidas alcoólicas no período da pandemia. E eles estavam tentando buscar os motivos. Por que que os brasileiros triplicaram a dose de bebida? Os pesquisadores chegaram a algumas conclusões. Eles disseram, por causa do estresse. Aumentou o estresse, buscaram refrigério na bebida. Os pesquisadores dizem também que o aumento da ansiedade, as pessoas ficaram mais ansiosas na pandemia, então foram buscar refúgio na bebida. Mas também, os pesquisadores afirmam que o triplicar do consumo de bebida alcoólica é que as pessoas, os brasileiros, estavam preocupados com o futuro. O que vai ser com o futuro? O que vai ser com o meu trabalho? O que vai ser com a minha família? E se a gente pegar Covid? E se alguém morrer na nossa família? Isso levou as pessoas a triplicar a dose de bebidas alcoólicas no Brasil. Talvez você está dizendo assim, fulano de tal deveria estar aqui para ouvir esse sermão. Você pensou em alguém, né? Fulano ou fulana deveria estar aqui para ouvir esse sermão. Sabe por quê, pastor? Bebida, eu não tenho problema. Mas eu queria fazer uma consideração ou um contraponto também da bebida, porque Salomão buscou na bebida a felicidade. Salomão buscou na bebida a realização. Salomão buscou no vinho, se entregou ao vinho para buscar sentido para a vida, mas o contraponto que eu quero trazer aqui é que muitos, e inclusive cristãos, estão se entregando à bebida para buscar refúgio. É uma fuga. Pessoas que não conseguem lidar com frustrações, ou não conseguem lidar com situações que estão ocorrendo, ou o controle vazou das mãos e as pessoas precisam de refrigério, as pessoas procuram um abrigo, as pessoas buscam alguma coisa para sair do mundo real e viver no mundo surreal e se lançam na bebida. Cristãos estão caindo neste pecado, querendo usar a bebida como um analgésico, para anestesiar, para fugir da fuga, para se esconder. E elas se esquecem que o nosso refúgio, que o nosso abrigo é o Senhor Jesus, que nós passamos por aflições, que nós passamos por desesperos, que nós passamos também por ansiedades, que nós passamos também com preocupações do futuro, mas os cristãos estão esquecendo que o refúgio deles, a fuga deles, é irem para o joelho, é buscarem o Senhor. Mas nesse contraponto de busca de refúgio e fuga, não só a bebida tem crescido no meio da cristandade, mas também medicação antidepressiva. O aumento de cristãos que estão sendo medicados com medicamentos de antidepressivos para fugir de algo, para conseguir aquietar o coração com algo. E perceba, eu não estou dizendo aqui que você, se você toma um antidepressivo, é que você está fugindo de alguma coisa. Não é esse o meu ponto. Eu tenho consciência que pessoas tomam antidepressivo e são medicadas por uma questão de sobrevivência. Assim como aquele que tem colesterol precisa tomar remédio. Aquele que tem diabetes precisa tomar remédio. E aquele que está passando por momentos de depressão que também precisa tomar remédio.
Mas eu estou dizendo de outro tipo de pessoas, não dessas pessoas, mas de pessoas que quando dão de frente com uma situação adversa, dão de frente com uma ansiedade, dão de frente com um momento na vida, e a elas estão perdidas, ao invés delas irem para o Senhor, elas estão buscando fuga, refrigério, querem ser anestesiadas pela medicação, e isso só tem levado os irmãos e as irmãs para cada vez um buraco mais. Entramos mais na caverna e vamos indo cada vez mais, uma dose mais, um comprimido a mais, uma dose maior. Porque nós cristãos estamos nos esquecendo que o nosso refúgio é o Senhor, que o nosso esconderijo é o Senhor. Salomão se entregou ao vinho em busca da satisfação. Mas eu tenho visto muitos crentes em Jesus que estão buscando ou na bebida ou na medicação refúgio, porque não querem bater de frente com a realidade. O Senhor Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo, não vos deixarei, não vos abandonarei. Eu estarei com vocês todos os dias, eu sou o refúgio de vocês, eu sou o abrigo de vocês. Venham a mim, venham todos que estão cansados. Não foi isso que nós cantamos aqui? Diga ao cansado, diga ao oprimido, diga àquele que está abatido, o Senhor é a nossa salvação. Não caiamos no mesmo erro de Salomão, achar que uma droga lícita, ou até mesmo ilícita, pode ser o nosso refúgio. O nosso refúgio é o nosso Deus. Como Davi, quando estava no meio do deserto, ele disse: eu tenho sede do Senhor. O vinho não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para o buraco. O segundo ponto, a segunda busca de Salomão, está a partir do verso 4. Então Salomão, depois de buscar a satisfação, a alegria, a felicidade na bebida, no vinho, agora ele vai buscar a satisfação através das realizações. O vinho não resolveu o meu problema, então eu vou empreender. E aí você pode acompanhar a partir do verso 4 no texto, diz que ele diz: olha, vou empreender em grandes obras. Verso 4, ele diz: vou construir casas e vou plantar vinhas, para ter vinho, né? Verso 5, ele diz: vou criar jardins, pomares, e vou plantar todas as árvores frutíferas de todas as espécies. Verso 6, ele diz que vou fazer um açude, um reservatório de água para banhar o meu jardim e para que os meus pomares estejam sempre lindos, bonitos, os jardins estejam maravilhosos. Verso 7, ele diz que tinha muitos escravos, tanto aqueles que ele havia comprado, mas aqueles também que haviam nascido na sua casa, para servi-lo. Verso 7 ainda ele diz que tinha bois, ovelhas, ou seja, ele tinha muita coisa, ou seja, o banquete sempre estava sobre a mesa de Salomão, não faltava carne. Verso 8 ele diz: amontoei. A ideia de amontoar aqui é ter em excesso que sobra. Igual aquela poupança que você tem, lembra? Que você vai, é sobra. Salomão diz: de sobra eu tenho muito ouro, muita prata e muito tesouro. Eu gasto uma fortuna para manter essas minhas realizações, mas ainda os meus cofres estão cheios. E ainda veja o que ele diz no finalzinho do verso 8: eu providenciei para mim cantores e cantoras. A música não pode faltar.
Naquela época não tinha os aplicativos que a gente tem, né? Hoje você quer ouvir uma música, clica aqui, ou vai no YouTube, ou em qualquer aplicativo, você tem a música que você quer. Naquela época não era assim não, amigo. Naquela época você tinha que pagar o artista. Salomão disse, para eu não ter esse problema, eu vou ter cantores, os melhores cantores, sertanejo, românticas, rock, bossa nova. Eu quero um cantor a meu serviço dia e noite, quando eu estiver passeando pelos meus pomares, pelos meus jardins, e refrescando-me no meu açude, tomando um bom vinho, que não falte música, e música de qualidade. Ele empreendeu nas realizações. E eu quero dizer que nada disso que Salomão fez é pecaminoso. Construir casas não é pecaminoso. Trabalhar e ver o fruto do seu trabalho não é pecaminoso. Ter uma renda que você pode até, inclusive, poupar e guardar, é instrução bíblica. Ouvir música é maravilhoso. Participar da vida artística, isso enobrece a gente. Ter boa comida na mesa, isso é graça de Deus. Ter pessoas que podem nos servir, não escravos, tá? Pessoas remuneradas que podem nos servir, é ótimo. O pecado de Salomão não foi ter essas coisas, ou desfrutar dessas coisas. O pecado de Salomão foi buscar a satisfação, a realização, o sentido para a vida, a alegria nessas coisas que são coisas rével, fumaça, que passam, que se vão. E hoje não tem sido diferente. Pessoas estão se matando de trabalhar. Pessoas estão se matando de estudar. Pessoas estão se matando de empreender. Porque estão em busca de algo. Em busca de realizações. Olha o que Salomão diz no verso 11. Tudo isso que eu tive, tudo isso era uma fumaça. Lá no finalzinho do verso 11. Tudo isso é correr atrás do vento. Não tive proveito algum dessas coisas debaixo do sol. O que Salomão está dizendo para mim e para você? Eu não encontrei a alegria. Eu não encontrei a satisfação. Eu não encontrei a felicidade nessas coisas. Fumaça. Rével. Qual é o meu ponto aqui e a minha consideração para esse tópico? Você dizendo, esse também não é meu problema, pastor. Eu trabalho moderadamente. Eu empreendo moderadamente. Eu conto para você uma história de um pai muito dedicado à família. Um homem que sempre priorizou a sua família. Trabalhou, se deu porque queria dar boa educação para os seus filhos. Queria que seus filhos e filhas estivessem sempre com as melhores roupas, estudassem nos melhores colégios, tivesse acesso a boa educação, à arte e tudo de bom que essa vida pode oferecer. Um homem que trabalhou e juntou, porque sabendo que um dia Deus o chamaria para deixar a sua esposa numa situação confortável, construiu casas, deixou propriedades. Mas para esse homem chegar até lá, ele sacrificou algumas coisas. Primeiro, ele sacrificou a sua saúde. Em pouco tempo de vida, esse homem estava na cama, contando os dias finais da sua vida. Segundo, esse homem sacrificou a sua fé. Ele era um crente em Jesus. Ele deixou a sua fé de lado.
por um empreendimento bom que é a família, que é o bem-estar da família, que é a segurança da família. Mas sabe também o que ele sacrificou? A sua própria família. Ele não tinha tempo para a sua família. Ele queria que os seus filhos tivessem tudo, mas não considerou que talvez os seus filhos o quisessem. Ele considerou que a sua esposa poderia ter uma boa estrutura depois que ele fosse, mas ele não considerou que talvez ele poderia ser a coisa melhor na vida da sua esposa. Chegou o dia desse homem partir. Seus filhos educados, estudados, todos eles receberiam uma boa parte da herança. Mas esse homem olha para trás e diz: perdi, ganhei muito, mas perdi o tempo com a minha família. E é esse o ponto que eu quero trazer para você. Empreender, Deus nos ordenou fazer isso. Deus mandou o homem cultivar o jardim. Deus mandou o homem trabalhar. Deus mandou o homem prosperar. Deus mandou a raça humana, dizendo homens e mulheres, criarem, inovarem. Mas Deus não ordenou que isso fosse feito a qualquer preço. O meu ponto aqui, irmãos, é que nós estamos mudando os valores. A nossa cultura está mudando os valores porque temos nos tornado materialistas, seculares, achando que se damos coisas materiais para os nossos filhos, fizemos a melhor coisa da vida. E isso não é verdade. Mas a corrupção do materialismo, do secularismo, está tão grande que entrou também dentro dos nossos filhos e das nossas famílias. Porque talvez se você perguntar a um filho, você quer mais a presença do papai ou você quer mais os benefícios que o papai te dá? Talvez iremos ficar assustados dos nossos filhos dizerem assim: pai, continua trabalhando, porque se você está trabalhando muito, não tem problema, eu posso ter um iPhone novo, eu posso ter um novo videogame que vai ser lançado, eu posso vestir as melhores marcas. Então papai, trabalhe, mamãe, trabalhem, trabalhem, trabalhem. Porque o materialismo corrói também o coração dos nossos filhos. E aquela esposa, que talvez se ela for colocada em xeque, dizendo: você prefere seu marido em casa mais tempo com você, ou um aumento no cartão de crédito? Qual seria a nossa resposta? Queremos um relacionamento mais com a família ou queremos mais números no nosso salário? O ponto de Salomão: acreditar que as coisas desse mundo, as coisas materiais, as bênçãos que Deus deu, poderia ser a solução para satisfazer o seu coração, e não foi. E eu replico a passagem de Salomão para mim e para você: nossos filhos não serão mais felizes se a gente der tudo para eles. Nossas esposas e nossos maridos não serão mais felizes se nós trabalharmos e deixarmos eles numa vida confortável. Eles não serão mais felizes por isso. Salomão já cantou a pedra para nós. Buscar a felicidade, a satisfação, por meio das realizações e das coisas materiais, é Hevel. Vamos descobrir a última tentativa de Salomão? A vida de Salomão, o milionário. Frustração atrás de frustração. Conhecimento não me satisfaz. Vinho não me traz alegria. É temporário. Empreender, prosperar,
aumentar as riquezas, desfrutar de todos os bens, não alcançam o meu coração ainda vazio, sedento. Aí ele dá a última cartada. Finalzinho do verso 8, ele vai dizer: então eu vou buscar a satisfação através dos prazeres sexuais, através do sexo. E isso a nossa geração sabe, né? A nossa geração, as outras também, mas eu vivo nessa geração, eu posso falar dessa geração. É uma busca desenfreada por uma satisfação sexual. E não só a relação sexual em si, aqueles que ainda estão mantendo, estão se expondo nas redes. Salomão disse: eu vou resolver o meu problema, eu vou ter mulheres. Um cantor brasileiro chamado Martinho da Vila. Alguns já balançaram a cabeça dizendo: conheço, pastor. A moçada não vai conhecer talvez. Martinho da Vila fez uma música. O nome da música era Mulheres. Vou ler um trechinho só, tá? Não canta, hein? Só vou ler um trechinho. Diz assim, o poeta carioca: já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas não encontrei, e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas logo teve um fim. A nossa geração está numa busca desenfreada por prazeres sexuais. Já não há parâmetros. É uma busca, é um hedonismo, é um vício desenfreado de paixões, de orgias, de sexo liberado. E querem colocar isso como padrão para nós, que devemos ter muitas mulheres, que devemos ter muitos homens. O casamento continua sendo criticado e atacado. A fidelidade conjugal tem se tornado algo antigo. Diz o texto, finalzinho do verso 8: e também aproveitei, provi-me das delícias que os filhos dos homens têm, mulheres e mulheres. Lá no livro de Reis, que conta a história de Salomão, vai dizer que ele teve 700 esposas, tá? E vocês ficam criticando o Neymar, que tem umas 30 ou 35. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Ele não começou assim, lógico. Ele disse: eu quero felicidade, eu quero satisfação, eu quero sentido para a vida. Vou amar, vou ser amado. Se entregou a uma mulher, não encontrou. Se encontrou com outra mulher, não se encontrou, não teve satisfação. Outras mulheres, até criar um harém, em busca da felicidade, em busca da realização. Porque Salomão havia decidido piamente no seu coração: se o vinho não resolveu o meu caso, se os empreendimentos e o trabalho não me trouxeram satisfação, os amores, as mulheres e o sexo não vai falhar. Falhou. Ele chega no final dizendo: tudo é fumaça. Vaidade, vaidade, é correr atrás do vento, não tem proveito algum. Uma estatística também
aqui no Brasil mostrou que nesse período da pandemia, os acessos a sites pornográficos cresceram 600%. Vou repetir. Nesse período da pandemia, o acesso, inclusive pago, cresceu de pornografia 600%. O que não é isso? A busca pelo prazer, pelo sexo, tentando preencher o vazio do coração. Tentando buscar sentido para a vida nos amores, nas mulheres, nos homens, nas relações ocultas. Vinho não resolveu, empreendimento não resolveu, mulheres e homens não resolveu, ou resolveram. A minha aplicação aqui, minha consideração aqui é, talvez você está dizendo de novo, pastor, me safei dessa de novo. Vinho não é o meu problema. A questão aqui é que também eu e você também estamos em busca muitas vezes da felicidade em coisas efêmeras. Uma palavra aos solteiros e solteiras. Talvez você está dizendo, você é solteiro, dizendo, isso não é para mim, pastor. Eu não sou um namorador, não sou uma namoradora, não sou de ficar por aí, fica ali, fica aqui. Nunca me envolvi com prostituição, pastor, isso não é para mim. A minha pergunta é, será? Será que você então, quando não deposita toda a sua expectativa num amor, você não está fazendo como Salomão? Será que você, dentro de si mesmo, não está dizendo assim, se eu tiver um marido, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma esposa, meus problemas acabaram. Se eu tiver alguém do meu lado, eu serei feliz. Eu não posso ser feliz se eu não tenho alguém. Não é esse o pecado de Salomão? Não é esse o drama de Salomão? Achar que pode ser feliz, colocando, depositando o sentido da vida em alguém? Frustração. Um moço e uma moça que coloca o casamento, por mais nobre que ele o é, e a Bíblia diz que ele o é, mas como o principal motivo da sua vida, para a realização da sua vida, vai viver uma vida de frustração, como Salomão. E eu falo então a você agora, marido, homem, casado, você está talvez pensando assim, Salomão sem vergonha, safado, como ele teve a condição, a ousadia de ter um harém. Porque eu, pastor, nunca traí a minha esposa, nunca adulterei. Esse não é o meu problema. Será? Como eu disse, cresce assustadoramente o número de acessos à pornografia. Será que você também não tem um harém no seu celular? Talvez você não tenha um harém físico como Salomão, mas talvez você tenha um harém de mulheres de todas as cores, de todos os tipos, de todas as idades, nos sites pornográficos. E o que é isso a não ser o pecado de Salomão, querendo achar satisfação? Uma busca descontrolada pelo hedonismo, uma busca descontrolada pela satisfação, pela alegria, pelo prazer, que você não vai encontrar, porque Salomão, que era muito mais sábio do que eu e você juntos, lá atrás já disse, isso é fumaça, hevel, insustentável, e isso tem levado milhares de homens para o buraco.
por causa dos seus haréns no celular. Tem destruído famílias. Porque os homens continuam com orgulho e não reconhecem que há um vazio dentro deles e que eles estão buscando desesperadamente os prazeres para que eles possam ser realizados, e não serão. Quanto mais, nada. Falo agora às mulheres casadas. Fala, pastor, hoje você pegou todo mundo, né? As mulheres casadas talvez estão dizendo, que bom que eu não sou como Salomão. Nunca adulterei. Nem como os homens safados que têm os seus haréns nos celulares. Mas será que você, mulher, em sua mente e no seu coração, não está desejando o marido do outro? Não, pastor, o que é isso? Eu explico. Quando você olha para o marido do outro e diz, que lá é marido. Isso aqui, aquele lá é marido. Olha a postura dele. Olha como ele é gentil. Olha como ele é cavalheiro. Olha como ele é atencioso. Meu marido é tudo o contrário disso. Marido mesmo é o marido da minha amiga. Marido mesmo é aqueles homens que a gente vê nas séries maravilhosos, que por engano, minha irmã, porque talvez você está dizendo e está alimentando isso no coração, se eu tivesse um marido atencioso, eu seria muito mais feliz. Se eu tivesse um marido piedoso, crente, homem de oração, meus problemas haviam acabado. Se eu tivesse um homem atencioso, carinhoso, que ao invés de ficar assistindo futebol, desse atenção para mim, a minha vida seria outra. Eu encontraria o céu na terra. Mentira! Porque nós estamos depositando a nossa ansiedade, o nosso desejo, nós estamos depositando tudo o que temos nas coisas erradas, nas pessoas erradas. Salomão achava que mais um amor resolveria o seu problema, mais um casamento resolveria o seu problema, mais uma noite de sexo resolveria o seu problema, e no outro dia ele estava frustrado, deprimido, sem sentido para a vida. Não tem sido essa a história de muitos? Ele chega à conclusão do verso 11, como eu disse, vaidade, é correr atrás do vento. Eu quero concluir esse sermão com uma pergunta. Se pode encontrar satisfação, alegria, felicidade debaixo do sol? Porque, pastor, conserta o sermão aí, porque nós vamos sair daqui tudo deprimido hoje. A pergunta que não quer calar, a grande pergunta é essa: se pode encontrar satisfação, alegria, contentamento, sentido para a vida debaixo do sol? Se pode? O paradoxo da felicidade é, quanto mais você busca, menos você tem. Selecionei algumas frases, me ajuda aqui, Anne, para a gente ver como, ao longo do tempo, o que as pessoas, o que a sociedade falou e fala sobre felicidade, sobre satisfação. Vou começar com o famosíssimo Aristóteles, filósofo. Ele disse o seguinte: a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana.
O homem existe para ser feliz. Mas depois dele veio outros homens e contradisse o que ele disse. Próximo slide. Em 1959, Tom Jobim, o rei da bossa nova. Velharada hoje está tudo comigo dizendo, ô pastor, eita, aí, ó, tudo a nossa época, né? É porque eu estou chegando aos 50 também, né? Tom Jobim escreveu uma música, uma bossa nova, e o tema da música era felicidade. Tom Jobim disse assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Disse ele, a felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, para fazer uma fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Continua Tom Jobim. A felicidade é como uma pluma, uma pena, que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve. Tristeza não tem fim. Quase que eu cantei a música agora, desculpa. Minha esposa achou que eu estava desviado essa semana. Falou, meu amor, o que é isso? Você está escutando Martinho da Vila? Vai orar, pastor. Falei, calma, mulher, é para o sermão. Tom Jobim chega à conclusão com essa música dizendo, tristeza não tem fim, é contínua. Felicidade tem fim. Vou dar um salto para os mais contemporâneos. Fábio Júnior. Agora você fala, agora, pastor, agora. Ó. Quem não conhece Fábio Júnior? Quantos amores, hein? Quantos amores sendo guiado por Fábio Júnior. Está vivo, viu? Está vivo. Em 1988, Fábio Júnior também fez uma música chamando a de felicidade. Veio na sua mente, né? Semana eu cheguei aqui, Léo, ora por mim, que eu estou cheio de música do mundo na minha cabeça, pelo amor de Deus. Aí hoje comecei a cantar os hinos para aliviar um pouco de manhã. Fábio Júnior escreveu ou cantou a música Felicidade assim. Felicidade brilha no ar, como uma estrela que não está lá. É uma viagem, uma doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. O que o Fábio Júnior está dizendo aqui, que a felicidade parece que está por todos os lugares, pelos ares. Parece uma estrela, mas ela não existe. Ela não está lá. É uma viagem, magia pura, ilusão pura, que a gente espera viver um dia. Se pode encontrar felicidade, satisfação, contentamento debaixo do sol. Veja o que disse o poeta Fernando Pessoa. Todas as coisas que dizes, afinal, não são verdade. Mas se nos fazem felizes, isso é a felicidade. Me engana que eu gosto. Não importa se são mentiras. Se isso nos fazem felizes, essa é a felicidade. É atrás dela que eu vou, é atrás dela que eu me lanço, é atrás dela que eu faço qualquer coisa, porque o coração do homem quer tê-la. E recebemos isso do Senhor. Mas estamos no mesmo erro que Salomão muitas vezes. Buscando nas coisas erradas, nas pessoas erradas.
E a nossa sociedade está dividida de pessoas dizendo, sim, é possível ser feliz, e de outros dizendo, esquece, você nunca será feliz, é uma utopia. Mas o que a Bíblia tem para dizer para nós? Deixei a citação mais importante para o final. Jesus Cristo de Nazaré, conhece? João, capítulo 7, não precisa abrir, está aqui. João capítulo 7, 37 e 38. O que Jesus tem a dizer para nós, nessa busca desenfreada, que muitas vezes o nosso coração se lança, em busca da realização, da felicidade, do contentamento. Jesus disse assim, disse Jesus em alta voz, se alguém tem sede, Jesus sabia que o homem é sedento. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? De alguma coisa. Se você tem sede, disse Jesus, venha a mim. Se você tem fome, venha a mim. E disse ainda Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior, no fundo de si, no seu coração, fluirão rios de água viva. O que Jesus está dizendo aqui, que só Ele mata a nossa sede, só Ele mata a nossa fome, e quando nós comemos de Jesus, quando nós bebemos de Jesus, a vida passa a ter sentido. Que quando nós bebemos de Jesus, que quando nós comemos de Jesus, a satisfação é completa. Jesus está dizendo que quando nós bebemos da água, que aquela mulher estava achando que era a água que saía do poço, mas Jesus disse, eu sou a água viva, a água da vida, e quem beber de mim jamais terá sede. E ele acrescentou aqui em João 7, e além de não ter sede, vai jorrar de dentro do seu coração rios de águas. Sim, é possível ter satisfação nessa vida. Sim, é possível ter alegria nessa vida, mesmo que vivamos num mundo caído, num mundo em percalço. Sim, quando nós nos lançamos e bebemos de Jesus. Se Jesus não for a fonte da nossa alegria, vamos correr atrás do vento. Mas se Jesus for a alegria da nossa vida, se Jesus for a satisfação da nossa alma, se Jesus for aquilo que vale a pena a gente trabalhar, a gente fazer alguma coisa, a gente casar, a gente amar, tudo fará sentido. Porque se a gente beber da água e viver para a glória de Jesus, vamos desfrutar das suas bênçãos. O problema não está no vinho, o problema está lançar o coração no vinho, o problema não está no empreendimento, o problema é lançar o coração no empreendimento, o problema não está, vocês pensaram que eu ia dizer nas mulheres, né? Nos amores. Se o nosso coração está no lugar errado, certo, perdão. Se a gente está satisfeito com Jesus, podemos beber um bom vinho para a glória de Deus. Se o nosso coração está satisfeito com Jesus, podemos construir casas, ouvir músicas, desfrutar da arte, e viver com a nossa família, e viajar, e trabalhar. E o nosso coração está quieto. Se a gente beber da água que é Jesus, e se saciar dele, vale a pena amar. Vale a pena ser amado. Os amores de uma mulher, de um homem, dos filhos, dos amigos, vale a pena viver. Mas sem Jesus, frustração, frustração, frustração. Quero terminar
dizendo para você: só Cristo pode dar e suprir o que você mais quer. Só Cristo. Um casamento não pode. Um trabalho melhor não pode. Um vinho melhor do que aquele que você comprou não pode. Um remédio não pode. Ser milionário não pode. Sem Jesus, tudo é rével, fumaça, efêmero. Termino com essa frase brilhante de C.S. Lewis. Diz assim: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se eu busco aqui na terra alegria, satisfação, desejos, e não encontro, significa que eu não sou feito para esse mundo. Que eu e você aprendamos com Salomão que nessa terra nada, nem o conhecimento, nem o melhor vinho, nem os melhores empreendimentos, nem as melhores mulheres, nem sendo um milionário, vai satisfazer o meu coração. Mas Jesus vai. Que você se lance diante dele e viva para ele e se alegre nele. Amém? Amém? Amém mesmo? Vamos buscar Jesus. Buscai, pois, o reino de Deus, a sua justiça, o próprio Deus, todas as outras coisas serão as outras coisas.